Então, neste vídeo eu vou estar explicando como fazer a configuração do sistema TGC Manager para rodar em ambiente de rede. Essa máquina que eu estou utilizando no momento, eu já instalei o sistema e instalei como servidor. No momento da instalação, você tem duas opções. A primeira é instalar como servidor e a segunda como estação. Então, nessa máquina eu já instalei como servidor. Então, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira, eu vou verificar se o sistema está funcionando. Vamos abrir ele e ver se ele funciona normalmente. Muito bem, então o sistema abriu, está funcionando normal. Antes ele, como eu tinha um vestígio de uma rede que eu tinha iniciado, então ele estava com IP definido, você vai ver isso mais tarde, por isso ele não abriu direto. Então vamos verificar agora se ele está rodando localmente. Ok. Vou entrar com o usuário admin para ter certeza de que está funcionando. Senha de 1 a 6. Muito bem, então abriu o sistema. Está funcionando, está local, tá? Porém, apesar de ele estar funcionando local, ele foi instalado já com as características para funcionamento de servidor. Então, o que eu preciso fazer para que ele funcione como servidor? O primeiro passo é compartilhar a pasta do banco de dados para que na outra máquina o sistema instalado como estação encontre o banco de dados nesta máquina que é o servidor. A primeira coisa que eu vou fazer é ir até o local onde ele está instalado. Então ele está instalado na unidade C, na pasta TGC. Dentro dessa pasta TGC tem a pasta Manager e depois os arquivos de sistema. Então a pasta principal é a TGC. Eu vou clicar com o botão direito, tá? E vou conceder acesso a pessoas específicas. E aí eu vou colocar todos. Existem outras formas de configurar de maneira mais segura, porém esse é o compartilhamento mais básico, tá? E é esse que a gente vai usar no momento. Clico em compartilhar. Dessa forma eu estou dando acesso à pasta TGC para que outras máquinas consigam localizar na rede. Vamos verificar se agora essa pasta está sendo acessível pela rede. O IP dessa máquina é 192.168.10.10. Então, ao procurar nesse endereço, eu localizo a pasta, tá? E todo o seu conteúdo. Vamos fazer o seguinte: o melhor meio de configurar é por IP. Então, precisamos descobrir o IP dessa máquina. Eu venho aqui nas configurações da internet e vou procurar as configurações do adaptador. Tem outras formas de chegar aqui, tá? O adaptador da internet é esse. Vou dar 2 cliques e vem em detalhes. Então o endereço dessa máquina é o endereço IPv4. O endereço é 192.168.10.10. 192.168.10.10. Agora que eu já sei qual é o IP da máquina, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar com o botão direito no ícone do sistema, abrir local do arquivo e vou procurar um arquivinho de configuração. Ele tem o mesmo nome, tá, do sistema, porém ele é um arquivo de configuração, tá? Ele tem essa folhinha com essa engrenagem. Clico com o botão direito, tá, e mando abrir com bloco de nota. A configuração inicial vem para local, para essa máquina, tá? O tipo de acesso é local. Eu vou passar para remoto. Então eu mudo de local para remote. E o nome, eu vou colocar o IP, porque aqui a pergunta é: essa máquina vai funcionar local ou remotamente? Remotamente. Se vai funcionar remotamente, em qual computador eu vou encontrar os dados? Como estava local, então está escrito aqui que é local, o host era local. Uma vez que eu passei para remoto, eu preciso informar o endereço da máquina remota que está o banco de dados. Então eu vou botar o IP
192.68.10.10. Salvo o arquivo, não preciso mexer em mais nada aqui. E agora eu vou abrir o sistema. Muito bem. Passada essa primeira fase, agora a gente vai para a segunda etapa, que é muito importante. Vou entrar no sistema e vou alterar na base de dados o caminho do servidor. Se você não fizer a segunda etapa, no outro computador não vai funcionar. Então eu preciso clicar em Sistema, Parâmetros, clico em Alterar, e aqui eu preciso dar o endereço do servidor e o caminho, que vai ser /192.168.10.10/tgc/manager. Você também pode pegar esse caminho dessa forma, ó. /192, já está o endereço aqui, pressiono Enter, dou dois cliques aqui, e esse é o endereço. Eu também posso pegar o endereço dessa forma, tá? Aí eu viria aqui e colaria. Ó. Também funciona. Aqui eu pergunto caminho do servidor e compartilhamento da rede, tá? Aqui é o caminho local, aqui você não mexe. Só vai mexer se o programa tiver sido instalado num local diferente da unidade C. Então você não vai mexer aqui. Feito isso, você clica em salvar, pode fechar o sistema e sair. Muito bem. Feito isso, vamos abrir o sistema. Eu ainda estou no servidor, lembrando que eu ainda estou no servidor. Então, funcionou, tá? Localmente funcionou, mas ele já está funcionando como servidor e já está buscando o caminho no redirecionamento por IP, tá? Ele está buscando pelo IP. Agora, vamos fazer o seguinte, você vai na máquina estação, depois que o programa estiver instalado como estação, você vai fazer o seguinte, vai clicar com o botão direito do mouse no ícone, abrir local do arquivo na rede, você vai procurar aquele arquivinho, tá, de configuração e você vai repetir o processo, ó. Você vai botar como remoto e o nome do computador na rede você vai botar o IP. Então esse é um procedimento que você repete na estação. Depois salva. E você não precisa fazer mais nada, porque agora quando você abrir o sistema, ele já vai pela rede localizar a base de dados. No servidor você precisa clicar naquele arquivinho de configuração, definir que a máquina é remota, que o servidor é remoto e o IP do servidor. Depois você entra no sistema e configura o caminho na rede na base de dados, tá? Uma vez que você fez isso, no segundo você não precisa configurar a base de dados no sistema, porque ele nem vai ter base de dados. Então no segundo, uma vez que você já fez a configuração do arquivo ini, basta clicar, vou colocar o usuário e a senha, dá OK e ele já vai funcionar. Agora vamos para os possíveis problemas que você pode encontrar na sua rede, tá? Em alguns casos, você vai tentar acessar a rede, procurar a máquina e você não vai achar. Você não vai achar, não vai aparecer nada. Por quê? Muito provavelmente por dois motivos, tá? O primeiro é o firewall que vai estar ativo. Existem algumas regras que você pode fazer, mas eu vou te ensinar a desativar o firewall. Depois, mais tarde, quem sabe, a gente parte para um processo mais avançado. Então aqui, ó, você desativa o firewall da rede. Tá? Desativou o firewall, faça o teste para verificar se você já encontra.
Caso você ainda não encontre, tem uma outra situação que você precisa fazer. Você vai vir em gerenciamento, tá, de rede. Você vai clicar com o botão do mouse direito na rede, abrir configurações da central de rede, procura central de rede e compartilhamento, isso tem no Windows 7 também. Aí você vai vir aqui, alterar configurações de compartilhamentos avançado. E você vai configurar os seguintes parâmetros, tá? São 3 redes: a particular, convidado ao público e todas as redes. Geralmente pode estar doméstica também, trabalho. Então você vai vir aqui, ó, ativar descoberta da rede, mantém essas duas opções ativas. Ativar compartilhamento de arquivo e impressora, deixa marcada. Na segunda rede, ativar a descoberta de rede, ativar compartilhamento de arquivo e impressora. E na última opção, ativar compartilhamento para que qualquer pessoa acesse a rede e possa ler e gravar arquivos nas pastas. E desativar compartilhamento protegido por senha. Se você não quiser desativar o compartilhamento protegido por senha e optar por manter ativado o compartilhamento protegido por senha, na outra máquina você vai precisar, quando achar a rede, ele vai te pedir usuário e senha. Então você vai ter que botar o usuário e a senha do servidor. Então digamos que no servidor você entra como Paceto e a senha 123. Aí na estação, quando você localizar a rede, ele vai pedir usuário e senha. Você vai ter que botar Paceto, que é o usuário do servidor, e a senha 123, que é a senha do usuário no servidor. Você salva e tenta localizar a rede. Se não conseguir, reinicia o computador. Se ainda assim você não conseguir, aí é necessário fazer outras verificações. Repetir os passos para ver se fez tudo certinho. Permanecendo o mesmo problema, é necessário então pedir a um outro técnico aí com mais experiência para verificar, porque os procedimentos são apenas esses, tá? Não tem nenhum outro procedimento. Não deu certo, não consigo localizar a rede. Precisa chamar um técnico, uma pessoa com um pouco mais de experiência, para que essa pessoa verifique para você e coloque a sua rede para funcionar. Ou tentar falar comigo aí pelo Skype, tá? Dentro do possível eu vou te dar atenção, mas preciso para isso que você entenda que eu tenho que entrar na sua máquina através do TeamViewer para poder ganharmos tempo. Eu não vou ter como ficar no telefone tentando te explicar. Então, ativa o TeamViewer na máquina ou o AnyDesk e eu entro e configuro para você, tá bom? Muito obrigado pela paciência, obrigado por ter escutado até aqui, fique com Deus.